Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, João estava de novo com 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles, e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles responderam: Rabi, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 16h. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje neste segundo domingo do tempo comum e a palavra de Deus nos apresenta uma liturgia, digamos, vocacional, que fala de 2 experiências de vocação. No evangelho de hoje, João Batista aponta para o Cristo. João, ele não forma discípulos para si, mas ele conduz os discípulos a Cristo, porque é esta a missão do precursor do Messias. André, aqui, é o único nomeado, o outro certamente poderia ser o próprio evangelista São João. Os discípulos de João são formados para imitar e seguir Cristo, e não para se apegarem a João. Um referencial, ele é importantíssimo, sim, desde que ele não gere pessoas dependentes, sem autonomia para fazer as suas escolhas. A primeira palavra colocada nos lábios de Jesus, no 4º evangelho, o que procurais? Essa foi a primeira pergunta que o evangelista São João coloca nos lábios de Jesus. O que procurais? Jesus sabe da importância da resposta pessoal que cada um de nós precisa dar a Ele. Ninguém pode escolher no meu lugar, ninguém pode escolher no seu lugar. Um pai e uma mãe jamais podem escolher no lugar dos filhos. Isso se faz até uma determinada fase da vida em que nós não temos capacidade para isso, mas os filhos devem ser formados para a autonomia na própria vocação, nas próprias escolhas. É a pergunta existencial que Jesus faz. Jesus pergunta a todos que o seguem: o que procurais? E aí vocês veem a réplica, né? Onde moras? Os discípulos querem saber onde Jesus mora, mas aqui eles não querem saber a casa de Jesus, o seu endereço civil, é o endereço divino. Eles querem saber a casa paterna de Jesus, o que existe na vida do Senhor. Eles querem também experimentar do que Jesus experimenta na sua comunhão com o Pai. O encontro foi tão forte que o texto diz eram por volta das 16h, isso no nosso relógio, porque no relógio judeu era chamada 10ª hora. O número 10 na Bíblia significa o cumprimento da existência. Encontrar o Mestre e se encontrar na vida. Não viver de qualquer forma, mas ter um sentido na vida. A primeira leitura desse domingo fala de um fato de vocação também. Era Samuel, o menino do santuário. Um coroinha, digamos assim, do profeta Eli. O profeta, ele não retém a vocação do menino, assim como João. Ele o envia para o Senhor. Ele ajuda o menino a distinguir a voz de Deus, a encontrar a sua vocação. E olha que Eli não tinha educado bem os seus 2 filhos, viu? Eles eram 2 delinquentes. Mas Eli consegue formar uma vocação, consegue formar Samuel para distinguir a voz do Senhor, segui-lo e servi-lo. Essa é a nossa missão. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.